Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço! Olá, minha gente. Essa é a nossa oitava aula. E como eu disse para vocês no nosso encontro virtual, ao vivo, né, na semana que passou, a partir desta aula, a gente vai começar a trabalhar com o Código Civil mesmo, né? O Código Civil, o primeiro artigo que trata de fatos jurídicos em sentido lato, é o artigo 104, justamente um artigo que inaugura a parte de negócio jurídico. Então isso reforça aquilo tudo que eu digo desde o início do semestre. A gente está aqui trabalhando com uma teoria até então, né, para nos tornar aptos à compreensão do fenômeno que é o negócio jurídico, e a partir desta aula nós podemos trabalhar não apenas com a teoria, mas também com a lei, com o nosso glorioso Código Civil, para a gente enfrentar e entender a espécie mais importante, eu diria, de fato jurídico em sentido lato. E que espécie é essa? É um negócio jurídico. Tá? Bom, gente, nós já vimos, inclusive, qual é o conceito de negócio jurídico. Nós diferenciamos o negócio jurídico do ato jurídico em sentido estrito, do ato fato, do fato jurídico em sentido estrito, e dissemos que todos eles são espécies desse grande gênero que é o fato jurídico em sentido lato. Tenho certeza que vocês já estudaram isso, que vocês não têm dúvidas, mas se eventualmente vocês tiverem alguma dúvida a respeito do tema, por favor, no nosso encontro ao vivo, né, virtual e ao vivo, ao longo da semana, eu peço para que vocês formulem as suas indagações. Seguindo o nosso roteiro, que era o roteiro de interpretação e de elementos essenciais, nós temos aqui o seguinte, né, nós temos essa advertência de que os elementos dos negócios jurídicos historicamente podiam ser divididos em três categorias: essencialia negocie, acidentalia negocie, naturalia negocie. Né? Hoje em dia nós falamos de elementos essenciais, elementos acidentais e elementos naturais do negócio jurídico. Né? Gente, olha só, esta classificação, né, ela trata mais ou menos do quê? Né? Deixa eu só dar uma... Primeiro, não se desesperem, porque eu primeiro vou trazer um conceito amplo. E este conceito, assim como todos os outros que nós trabalhamos ao longo do semestre, eles serão martelados na cabeça de vocês para que vocês possam compreender esta ideia com bastante calma. Tá? Mas primeiro eu vou lançar uma ideia genérica. Né? Porque eu estou falando que os negócios eles têm três elementos. Então eu quero primeiro situá-los mais ou menos sobre o que significa isso. Né? Gente, olha só. Quando o Pontes de Miranda ele começou a trabalhar com negócios jurídicos, e uma sistemática também adotada pelo Marcos Bernardes de Mello, né, a gente acaba falando que o negócio jurídico ele é trabalhado em três planos. Né? Plano da existência, aqui, plano da existência, plano da validade, plano da eficácia. Então, existência, validade, eficácia. Por que isso está disposto em forma de escada? Porque eu começo minha análise a respeito do negócio jurídico dizendo: esse negócio existe? Né? Se a resposta for sim, esse negócio existe. Se ele existe, ele é válido? Sim, ele é válido. Se ele existe e é válido, ele produz efeitos? Tá certo? Por que essa análise ela é interessante dessa forma? Salvo engano, é o Tartucci até que pega o ensinamento do Pontes de Miranda e dispõe em forma de escada. Porque eu só posso passar do primeiro degrau para o segundo degrau se esta etapa estiver contemplada. Ou seja, eu só vou discutir validade do negócio jurídico se ele antes existir. Porque não faz sentido eu falar de negócio jurídico inválido se ele sequer existe. Da mesma forma, eu só vou falar de um negócio jurídico eficaz se ele for existente e se ele for válido, porque ele não poderá ter efeitos
normais se ele não poderá ter efeito nenhum se ele não existir. Agora, os efeitos dele poderão ser desconstituídos, sim, embora existente, se ele for inválido. Tá certo? Aí você vai me falar assim, professor, e o que é que isso tem a ver com os elementos do negócio jurídico? Porque os elementos, eles são estudados segundo esta escada. Existem elementos do negócio jurídico que dizem respeito ao plano da existência e ao plano da validade. Existem elementos do negócio jurídico que dizem respeito ao plano da eficácia. Né? E que elementos são esses? Gente, comecem aqui com um conceito. Eu vou falar devagar, mas obviamente a aula é gravada. Vocês podem ir e voltar, né, quantas vezes forem necessárias. Mas anotem aí o conceito de elementos essenciais do negócio jurídico. Eu sei que tem gente que gosta de pegar caneta azul, caneta vermelha, então se preparem para anotar. Tá? Vamos lá. Né? Se for até o caso, dê um pausezinho aí para se preparar. Depois desse pause que eu vou falar o conceito agora. Né? Bom, elementos essenciais do negócio jurídico são aqueles sem os quais o negócio não tem existência válida. São aqueles sem os quais o negócio não tem existência válida. Então, os elementos essenciais são aqueles que devem, olha o que eu estou dizendo, os elementos essenciais são aqueles que devem necessariamente constar de todos os negócios jurídicos. Os elementos essenciais devem estar presentes em todos os negócios jurídicos, porque se eles faltarem, o negócio ou não será existente, ou ele pode até existir, mas não será válido. Tá? Então, os elementos essenciais são aqueles sem os quais o negócio não tem existência válida. Ok? Esses são os elementos essenciais. Então, se eu pegar aqui esse meu desenho, vou fazer assim, ó. Elementos essenciais. Elementos essenciais. Então, eles dizem respeito ao plano da existência e ao plano da validade. Mas e o plano de eficácia, coitadinho? O plano de eficácia diz respeito aos efeitos do negócio. Tá? Rogério, você está me dizendo que o negócio pode ser existente, pode ser válido e pode não surtir efeitos, ou pode surtir efeitos? Sim. O negócio ele pode ser existente, pode ser válido e pode ser ineficaz ainda. Né? Como assim? Se eu falar para você, vou lhe dar um guarda-chuva se chover amanhã. Estou falando para você isto hoje. Vou lhe dar um guarda-chuva se chover amanhã. Esse negócio, ele é existente? Sim. Ele é válido? Sim. Mas ele já surte efeitos? Não. Tá certo? Eu posso dizer o seguinte, vou lhe vender meu carro se eu comprar um carro novo até, se eu tiver dinheiro para comprar um carro novo até abril. Ou então vamos colocar um critério mais objetivo. Eu fechei um contrato, tá, com o João. Eu fechei um contrato com o João pelo qual o João vai me pagar o valor de um carro. Tá? E eu digo o seguinte, para você que está vendendo este carro. Eu digo o seguinte, eu assino um contrato com você. Compro o carro. Mas eu só entregarei o dinheiro e você me entregará o carro se o dinheiro pago pelo João entrar na minha conta corrente até o dia 10 de outubro. Exemplo. Este negócio é um negócio existente? Sim. Ele é um negócio válido? Não há nenhum problema em se fazer isso. Mas ele é um negócio eficaz? Não. Então eu estou tratando aqui de plano da eficácia, minha gente. Plano de eficácia. E vejam que o plano de eficácia, ele decorre da inserção de um elemento acidental.
Qual foi o elemento acidental? Eu compro se o dinheiro que o João me pagar entrar até o dia 10 de outubro. Tá certo? Eu já manifestei vontade, essa vontade já é válida, essa vontade já é existente, mas o negócio ainda é ineficaz. Ainda é ineficaz. E é ineficaz por quê? É ineficaz porque eu inseri um elemento acidental chamado condição. Tá certo? Aí vocês vão falar, professor, então, pelo amor de Deus, eu vou dar um pause aqui, pegar de novo minhas canetas e eu quero que você me diga o conceito de elementos acidentais. Ok, então façam isso, peguem a caneta. Eu vou dizer, se quiser até dar um pausezinho agora, né? Pause. Quando despausar, você terá o conceito de elemento acidental. O que é o elemento acidental, então? Elemento acidental é aquele que não obrigatoriamente deve constar do negócio jurídico. Mas, se constar, irá afetar o seu plano de eficácia. Tá? É aquele que não obrigatoriamente deverá constar do negócio, mas se constar, afetará a sua eficácia. Tá certo, gente? Então, por que eu digo isso? Porque eu podia simplesmente ter dito: eu compro teu carro. Podia ter sido dito isso em outra parte: eu vendo o meu carro. Pronto, estava feito. Agora, nós dissemos: eu compro teu carro e você me vende, se até o dia 10 de outubro o dinheiro do João entrar na minha conta. Tá certo? Éramos obrigados a colocar essa condição, se o dinheiro do João até o dia 10 de outubro entrar na minha conta? Não, não éramos obrigados a fazer isso, mas fizemos. Então nós inserimos por livre vontade um elemento acidental. Então, qual seria o conceito de elemento acidental? Eu disse para vocês, era aquele que não obrigatoriamente deve constar do negócio. Eu não sou obrigado a sempre fazer um negócio mediante condição. Eu posso fazer com condição. Então, é aquele que não obrigatoriamente constará do negócio. Mas se as partes resolverem fazer constar, aí sim ele afetará o plano de eficácia. E daí vocês percebem, gente, por que os nomes? Esse aqui, elemento acidental. Vocês percebem o porquê dos nomes? Olha só. O elemento essencial, ele forçosamente haverá de constar de todos os negócios jurídicos. O elemento acidental não precisa constar. As partes só vão colocar elementos acidentais, que são condições, termos e encargos, que nós ainda vamos estudar, fiquem tranquilos. As partes não são obrigadas a colocar elementos acidentais no negócio. Mas se elas colocarem elementos acidentais no negócio, o que estará afetado? A sua existência? Não. A sua validade? Não. A sua eficácia? Sim, a eficácia. Os elementos essenciais afetarão a existência? Sim. A validade? Sim. Agora, a eficácia, ela está mais ligada à inserção de elementos acidentais. Entenderam isso? Mas se vocês pegarem aqui o que eu disse, nós temos historicamente 3 tipos de elementos. Os elementos essenciais, essencialia negócio. Os elementos acidentais, acidentalia negócio. E os elementos naturais, naturalia negócio. Tá? Eu falei de 2, que tem a ver com os planos do negócio jurídico, que são os mais importantes e são os que nós vamos estudar ao longo desse semestre. Os elementos essenciais e os elementos acidentais. Tá? Mas e esses tais elementos naturais? Gente, os elementos naturais, a doutrina diz, que são aqueles que decorrem da própria natureza de cada tipo específico de negócio. O que eu quero dizer com isso? É da natureza da compra e venda que, no silêncio das partes, o vendedor ele responda por defeitos ocultos no objeto vendido. É da natureza dele. Tá? A garantia contra os chamados vícios ocultos ou vícios redibitórios. Isso é da natureza da compra e venda. Então, isso é um elemento natural à compra e venda. Então, à medida que você for estudando cada tipo de contrato, cada tipo de negócio jurídico, quando você for avançando no curso, você vai estudar os seus respectivos elementos
naturais, que dizem respeito à natureza daquele tipo de negócio. Tá? Agora, quando nós falamos de elementos essenciais, são aqueles elementos que devem existir para todos os negócios. Quando a gente fala de elementos acidentais, são aqueles que devem existir, né, apenas se as partes quiserem inserir, as partes estão livres para inserir, mas se elas inserirem esses elementos, aí eles podem afetar quase todos os tipos de negócio que as partes queiram fazer constar esses tais elementos. E os elementos naturais são aqueles que vocês vão estudar ao longo dos semestres, quando vocês estudarem cada tipo de negócio jurídico. Aí vocês vão estudar os elementos que dizem respeito apenas à sua própria natureza, específicos deles. São diferentes dos elementos essenciais, que constam necessariamente de todos os negócios, ou dos elementos acidentais, que podem constar de todos os negócios, desde que as partes desejem inserir esses elementos nesses negócios. Os elementos naturais, eles são específicos de cada negócio e vocês vão estudar à medida que vocês avançarem no curso. Ok? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Tá? Minha gente, vamos aqui falar, então, vamos nos concentrar sobre os elementos essenciais, que eu já falei para vocês. São aqueles sem os quais o negócio não tem existência válida. E por isso é que eles precisam constar de todos os negócios jurídicos. E por isso é que eles são essenciais. E eles estão onde na lei? Eles estão no artigo 104. Só que há autores que, de forma mais didática, eles explicam, eles expõem os elementos essenciais assim, ó. Porque eu não disse que eles têm a ver com o plano da existência e com o plano da validade? Pois bem, então há autores que fazem isso, eles explicam os elementos essenciais, eles ensinam os elementos essenciais a partir dessa divisão de plano. Os elementos essenciais, eles dizem respeito ao plano da existência e ao plano da validade. Tá? Mas eles podem ser deduzidos, em sua grande maioria, do artigo 104. Né? O que diz o artigo 104? Vou ler primeiro o artigo, depois eu explico um a um. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Gente, sem agente capaz, sem objeto lícito, possível, determinado ou determinável, sem forma prescrita ou não defesa em lei, não há um negócio jurídico perfeito. Então, é obrigatório que isso esteja atendido em todo e qualquer negócio jurídico. É essencial que isso esteja previsto em todo e qualquer negócio jurídico. Por isso, o artigo 104 trata de elementos essenciais. Mas, didaticamente, academicamente, a gente diz que esses elementos essenciais, eles podem ser divididos no seu estudo segundo o plano ao qual nos referimos, ao plano da existência e ao plano da validade. Mas aqui, vejam que eu coloco quais são esses elementos essenciais. Vontade livre sem defeitos, agente capaz e legitimado, objeto lícito, possível, determinado, determinável, forma prescrita ou não defesa. Aqui ficou apagado, deixa eu colocar de novo para ficar melhor. Forma prescrita ou não defesa em lei. Tá? E aqui, por último, embaixo da forma, que seria para alguns um outro elemento essencial, é a causa. A causa é elemento essencial, a gente vai estudar isso. A gente vai ter que discutir se além desses a causa também é. Um elemento essencial. Mas se vocês observarem esse meu quadrinho, vontade livre sem defeitos, ela não está no artigo 104. No artigo 104 nós temos agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Só. O primeiro que eu coloco aqui, que eu arrolo como elemento essencial, que é a vontade livre sem defeitos, ela não está no nosso glorioso artigo 104. Só que, vejamos,
E qual é o conceito de um elemento essencial? O elemento essencial é aquele sem o qual o negócio não tem existência válida. Não é isso? Tá. Então vejam só, né? O negócio não terá existência válida se lhe faltar agente capaz e legitimado. O negócio não terá existência válida se lhe faltar objeto lícito, possível, determinado ou determinável. O negócio não terá existência válida se lhe faltar forma prescrita ou não defesa em lei. Mas também, de forma implícita, eu posso deduzir que o negócio não terá existência válida se ele for, vejam só, se a sua vontade não for emitida de maneira livre e sem defeitos. E aí eu vou começar a minha explicação. Então, atentos a isso. Primeiro elemento essencial que deve ser objeto de nossa explanação: vontade livre e sem defeitos. Uma outra coisa que vocês podem notar é que, em geral, no plano da existência eu trato do substantivo, da vontade, do agente, do objeto, da forma, porque primeiro tem que existir a vontade, primeiro tem que existir o agente, primeiro tem que existir o objeto, primeiro tem que existir a forma. Agora, se eles existirem, como haverá de ser a vontade para que ela seja válida, livre e sem defeitos? Como haverá de ser o agente para que o negócio seja válido, capaz e legitimado? Como haverá de ser o objeto para que o negócio seja válido, lícito, possível, determinado, determinável ou determinável? Como haverá de ser a forma para o negócio ser válido, prescrita ou não defesa em lei? Tá? Então, acho que essas observações iniciais, elas ajudam. Né? Mas não se desesperem. Vocês têm aula ao vivo comigo. Usem e abusem dessa aula ao vivo. Tá? Façam todas as perguntas que vocês julgarem cabíveis. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Né? Gente, vontade. Eu falei que eu ia começar pela vontade livre e sem defeitos. Conceito de elemento essencial é o quê? É aquele sem o qual o negócio não tem existência válida. Agora, qual é o conceito de negócio jurídico? É a manifestação de vontade. É o quê, professor? É a manifestação de vontade capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas cujos efeitos não estão previamente exauridos. Ora, do próprio conceito de negócio jurídico, eu extraio que para que esse negócio jurídico aconteça, é necessária uma manifestação de vontade. Manifestação de vontade capaz de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas cujos efeitos não estão previamente exauridos. Logo, para existir um negócio jurídico, eu tenho que ter uma manifestação de vontade, porque sem vontade não existe negócio jurídico. No plano da existência, a vontade ela é essencial. Sem ela não existe negócio jurídico. Agora, essa vontade, para que o negócio seja válido, ela pode ser emitida de qualquer jeito? Não, ela tem que ser livre e sem defeitos. E essa história de livre e sem defeitos, a gente vai estudar no segundo bimestre, quando a gente estudar os defeitos do negócio jurídico. Tá? Mas, vejam que coisa interessante. Gente, se alguém falsifica a minha assinatura em um outro contrato, né? Eu estou nem sabendo desse contrato, alguém chegou lá e falsificou minha assinatura. Tá? Minha gente, este contrato em relação ao Rogério é um negócio jurídico inexistente. Por que ele é inexistente? Porque o Rogério não manifestou vontade. Por isso ele não pode existir em relação ao Rogério. Em relação ao falsário, essa falsidade será um ato ilícito. Mas em relação ao Rogério, esse negócio é inexistente. Tá certo, gente? Então ele não pode me vincular a esse negócio. Tá? Agora, em relação à outra parte, por exemplo, eu assinei um contrato. Mas eu assinei um contrato porque falaram, ó, se você não assinar, vamos te matar. Tá? Então, se vão me matar, eu estou com medo. E aí eu assino, eu tenho prova cabal de que as pessoas me ameaçaram. E eu assino esse contrato por medo. Tá? Então, o negócio existe? Existe porque foi feito o contrato.
Mas ele tem defeito? Tem um defeito que a gente vai estudar chamado de coação. Então, gente, ele existe, esse meu exemplo, o negócio existe porque eu manifestei vontade, mas ele tem defeito. Logo, ele é inválido. Na nossa escadinha, ele existe, mas ele é inválido. Deixa eu apagar aqui, minha mão está sujando isso aqui. Deixa eu escrever o elemento acidental aqui para baixo, que é mais fácil. Elemento acidental. Entenderam? Então eu assinei o contrato porque puseram a arma na minha cabeça. O contrato existe porque eu manifestei vontade. Mas essa vontade é viciada, existe um defeito chamado coação. Então, aqui, ele é inválido. Tá certo? A gente vai estudar que as espécies de invalidade tornam um negócio nulo ou anulável dependendo da gravidade. O mais grave é o nulo, o menos grave é o anulável. A coação, no exemplo que eu estou dando, ela gera anulabilidade, ela torna o negócio anulável, mas não se preocupem que a gente vai estudar isso com calma. Espero que vocês estejam entendendo, tá certo? Então, o elemento essencial é aquele que demanda, que vai afetar o plano da existência e o plano da validade. Quando falsificam minha assinatura e eu não assino um contrato, não houve vontade minha. O contrato em relação ao Rogério é inexistente. Eu não passo nem para o plano da validade. Morreu aqui, ó. Morreu no nascedor. Eu não consegui pisar nem no primeiro degrau. Ele é inexistente. Agora, se eu assino o contrato porque eu fui ameaçado, ele tem defeito. Então, pisei no primeiro degrau, ele é existente, mas aqui está o problema. Ele é inválido. Então, eu não passo para o último degrau. Tá certo? Ou se eu passar, depois isso pode ser desfeito. Tá certo, minha gente? Então, este é o primeiro elemento essencial, que no plano da existência vai dizer respeito à emissão da vontade, à manifestação da vontade. E no plano da validade, essa vontade tem que ser livre, sem defeitos. Então, o primeiro elemento essencial, se eu for falar sem me prender àquela divisão esquemática, né? Aquela divisão que a gente faz aqui só para entender, compreender o fenômeno, na realidade o primeiro elemento é a manifestação de vontade livre e sem defeitos. Tá? Agora, se eu for analisar isso, como ela incide no plano de existência e na validade, aí que eu digo, vontade livre e sem defeitos. Ok, minha gente? Bom, então este primeiro elemento essencial, eu já disse para vocês, ele é um elemento essencial que não está previsto expressamente no artigo 104. Ele é deduzido, né, do próprio conceito de elementos, do próprio conceito de negócios jurídicos. Né? Agora, o outro que a gente vai ver, ele está relativamente bem colocado. É o agente capaz. E aqui vai um outro detalhe, uma outra explicação. Esse aqui é o artigo 104, né? À medida que o artigo 104 vai citando nos seus incisos os elementos essenciais, os artigos que vêm depois se referem a cada um deles. Então, o primeiro inciso é o agente capaz. O artigo 105, ele traz uma questão sobre este tipo de elemento essencial. O segundo é o objeto lícito, possível, determinado ou determinável. O artigo 106, ele esmiuça mais isso. Artigo 106. E o inciso terceiro fala da forma prescrita ou não defesa em lei. O artigo 107 vem aqui e detalha mais isso. Tá bom, minha gente? Eu quero estudar isso com vocês com bastante calma. Eu quero que vocês entendam muito bem isso. Eu não tenho pressa. Eu quero que vocês aprendam. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro elemento essencial expresso no artigo 104. Tá? Que na realidade é o segundo elemento essencial que a gente estuda. A gente já estudou um implícito, agora a gente vai estudar o primeiro elemento essencial explícito. É o agente capaz. Eu até acrescento uma outra palavra. Capaz e legitimado. Tá? Por quê, gente? Porque sem agente, o negócio não existe. Como assim, Rogério? Vamos supor que o meu computador ele esteja com uma disfunção, ele esteja com um vírus, ele esteja com um problema.
Aí ele pega a minha lista de contatos de e-mail e ele dispara automaticamente para essa lista uma proposta, um arquivo que eu tinha, que era uma proposta de contrato que eu tinha no meu computador, tá certo? Gente, isso não foi emitido por um agente. Isso foi uma disfunção mecânica do meu computador que disparou e-mails para todos, tá certo? Existe agente? Não, não existe agente. Se não tem um agente, se isso foi feito por uma máquina, tá? Eu posso dizer que o negócio é inexistente, não tem agente, ok? Agora, um garoto de 14 anos assina sozinho um contrato que lhe obriga a prestar serviços, né? Gente, agora nós temos um agente. Então, existente esse negócio é. Só que ele estava sem o representante dele. Ah, então ele é um agente incapaz. Então, problema aqui. Então, o negócio existe, o negócio celebrado pelo garoto de 14 anos, o negócio existe? Existe. Mas ele é válido se o garoto não tiver, quer dizer, se quem fizer o negócio não for seu representante, né? Se ele não estiver representado, esse negócio existe? Existe, mas é válido? Não é válido. Entenderam isso? Se ele vai lá sozinho e assina o contrato, esse negócio existe, mas ele é nulo. Por quê? Porque um garoto de 14 anos não pode assinar um contrato. Tá certo? Agora, se o representante dele assina em nome dele, o negócio existe? Existe. É válido? É válido, porque ele está sendo representado. Ok? Gente, isso aliás me faz lembrar de uma outra questão. Olha só. Deixa eu... Agora talvez vocês entendam mais isso. Eu tentei explicar isso. Eu tento explicar isso no primeiro semestre, mas nem sempre fica claro. Tá? As consequências de um contrato, vamos pegar aqui dois irmãos, tá? João e Pedro. João com 16, Pedro com 14. Tá? Gente, na minha época, quem era jovem gostava de rock, velho gostava de sertanejo. Como esse mundo é cíclico, né? Hoje eu percebo que jovem gosta de sertanejo e velho gosta de rock. Né? Então por isso que eu vou dar um exemplo de uma dupla sertaneja. Tá? Então Pedro tem 14 anos, os dois eles resolvem cantar. Né? E como eles são pessoas muito modernas, eles gostam de música sertaneja. Ao contrário do professor Rogério, que prefere um rock. Tá? Vamos lá. Aí, uma gravadora descobre os dois e fala assim, nossa, eu quero assinar um contrato com vocês. E assina esse contrato. Só que esse contrato é assinado da seguinte forma. O João e o Pedro, eles estavam desacompanhados do pai ou da mãe. Tá certo? Eles foram sozinhos para a gravadora. E o contrato vinha um contrato para o João e um contrato para o Pedro. Tá? Primeiro exemplo. Aqui no local da assinatura está João e Pedro. Pronto. Olha aqui. Está lá o contrato. E aí foi assinado. Desse jeito. Tá? O contrato do João e o contrato do Pedro. João tem 16, Pedro tem 14. Cada um assinou sozinho o seu contrato. Qual é a consequência disso? O negócio existe? Existe. O negócio é válido? Não. Só que, na questão da validade, pro João, o João tem 16. Então, o problema é menos grave. O negócio é apenas anulável. A gente vai estudar isso no segundo bimestre. É uma hipótese menos grave, que pode ser sanada. O negócio é anulável, mas dá para salvar, de alguma forma que a gente vai estudar. Agora, para o Pedro, o negócio ficou ruim.
Por quê? Ficou ruim. Por quê? Porque Pedro tem 14. Se Pedro tem 14, o negócio é nulo. Então este é anulável, o do João é anulável, este do Pedro é nulo. Tá certo, minha gente? Do João é anulável e do Pedro é nulo, obviamente porque o João é relativamente incapaz e porque o Pedro ele é absolutamente incapaz. Mas eu vou agora mexer no exemplo. Vou mexer neste exemplo. O pai deles se chama José. Tá certo? João, Pedro, tá? João tem 16, Pedro tem 14. Então vamos lá. João, Pedro. E quem assina o contrato é José. Espero que vocês estejam conseguindo ler. Tá? João tem 16, Pedro tem 14 e foi o pai deles, que é o José, assinar o contrato sozinho. Foi sem eles. Mudei o exemplo. Porque o primeiro que vocês estudaram mais em Direito Civil 1 foi o que é que acontece se o absolutamente incapaz celebrar negócio jurídico sozinho. O negócio é nulo. O que é que acontece se o relativamente incapaz celebrar negócio sozinho? O negócio é anulável. Né? Agora, vamos piorar o exemplo. O que é que acontece se o pai do absolutamente incapaz assinar um negócio para ele? O que é que acontece se o pai do relativamente incapaz assinar um negócio para ele? Lembrem-se, o absolutamente incapaz, ele é absolutamente representado. O relativamente incapaz é assistido. Eu tenho certeza que vocês vão me perguntar isso durante a aula. Mas vamos lá. O que é que significa? Qual a diferença prática no mundo real entre a representação e a assistência? A diferença no mundo real é que quando você é representado, o teu representante pode agir sozinho em seu nome. Então, quando o moleque tem até 15 anos, não completou ainda 16, o pai dele pode assinar os contratos, o pai e a mãe, né, óbvio. Né? Falo pai porque eu penso na minha experiência de pai, mas isso aqui o que eu falo para o pai vale para a mãe. O pai e a mãe, eles podem assinar sozinhos o contrato em nome do filho absolutamente incapaz, porque ele está representando. Tá? O representante age sozinho em nome do representado. Agora, olhem esse nome, assistência. Quando você está assistindo, você está ao lado, ajudando o relativamente incapaz a praticar o negócio. Mas, como você não é um representante, você é apenas um assistente, o relativamente incapaz é obrigado a participar do ato junto contigo. Tá certo? E aí, gente, as pessoas exploram um pouco isso. Elas exploram um pouco isso. Mas, vamos ver esse exemplo. João tem 16, Pedro tem 14, quem assinou o contrato sozinho foi José. Este contrato do João é o quê? Agora vocês vão se surpreender. Agora vocês vão se surpreender. Esse contrato do João, que o José assinou sozinho, esse contrato do João é inexistente. Ah, professor, mas o José é pai do João. Quantos anos o João tem? 16. Se o João tem 16, o João tinha que ser o quê? Assistido. E se o João tinha que ser assistido, ele tinha necessariamente que participar do ato? Tinha. Então torna esse contrato existente e válido. Vou tornar esse contrato existente e válido. Os dois assinando. João e José. Aqui, ó. João e José. Os dois assinando. Aí esse contrato ele passa a ser um contrato 100% válido. João e José assinando. Tá certo? Agora, aqui no do Pedro, tá certíssimo. Esse contrato aqui é válido, é perfeito e acabado. Por quê? Porque Pedro tem 14 anos, é absolutamente incapaz e ele está sendo representado por José. Quando ele é representado, o representante participa sozinho do ato. Agora, quando é assistido,
Quem tem que participar do ato na assistência? O assistido e o assistente. Os dois têm que participar. Tá certo? Por quê? Porque se só o assistente, só se o pai sozinho, José, assinar, como a presença do João era obrigatória, se o José assinar sozinho, o negócio é inexistente, porque o João, que é a parte desse contrato, é o João. Somente assistido pelo José. Se a parte principal, João, não participa do negócio, o negócio é inexistente. Agora, mudando o exemplo, voltando para aquele primeiro exemplo. Se o João assina sozinho, esse negócio é anulável, porque o principal, que é o João, ele assinou, mas aqui eu tenho um defeito leve, que foi a ausência da assistência. Aí ele passa a ser anulável. Então, repetindo, no caso do relativamente incapaz, se o relativamente incapaz assinar sozinho, negócio anulável. No caso do absolutamente incapaz, se o relativamente incapaz assinar... Desculpa. Perdão. No relativamente incapaz, João, se o relativamente incapaz assinar sozinho, negócio anulável. Absolutamente incapaz, Pedro, se o absolutamente incapaz assina sozinho, negócio nulo. Então, se eles assinarem sozinho, para o relativamente incapaz é anulável, para o absolutamente incapaz, nulo. Entenderam isso? Mas, professor, repete não. 10 vezes, se for preciso. Assinaram sozinhos. Relativamente incapaz assinou sozinho, anulável. Absolutamente incapaz assinou sozinho, nulo. Beleza? Agora, eles não assinaram. Quem assinou foi só o pai deles, ou a mãe. O pai assinou sozinho. O pai assinou sozinho o negócio do relativamente incapaz. Não pode. O relativamente incapaz tinha que ter participado do ato. Esse ato é o quê, então? Inexistente, porque a principal parte não esteve presente. Por isso que ele é inexistente. E nesse aqui, Pedro, absolutamente incapaz. Ele é representante. O representante, ele atua sozinho em nome do representado. Então esse aqui é válido. Ok? Gente, isso aqui é o tipo de negócio que vocês vão ter que ir e voltar umas 20 vezes, mas façam isso para entenderem bem. Isso é lógica, tá certo? Entendam esta lógica, tá? E perguntem para mim na aula ao vivo, tá? Vamos agora passar, então nós já vimos o agente capaz. Falta ver o que é legitimação e falta ver o artigo 105 e a gente encerra a aula. Sendo assim, minha gente, vamos falar agora sobre o nosso glorioso agente capaz e... Cadê? Capaz e legitimado, né? Para que depois possamos seguir e tratar do artigo 105. Tá? Então, gente, só para rememorar Direito Civil 1, né, o que seria o agente legitimado? Tá? Então, para quem quer anotar, né, para quem gosta de anotar, pegar caneta azul, caneta vermelha, etc. Eu acho que seria um bom momento para pausar e se preparar para anotar, né? Então vamos lá. Legitimação. O que é legitimação? Então anotem aí. Legitimação. Legitimação diz respeito à contemplação de requisitos específicos para a prática de determinados negócios. Por exemplo, se vocês pegarem aqui, vamos lá, nosso Código Civil, artigo 496, que diz o artigo 496. Ele diz assim, ó: é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Tá? Então, olha isso. Como assim contemplação de requisitos específicos para a prática de determinados negócios? Vejam só, para que essa venda ela seja perfeitamente válida, né,
ascendente, para vender para o seu descendente, ele terá que ter o consentimento dos outros. Enquanto ele não tiver contemplado esses requisitos, ele não estará legitimado a vender corretamente o bem para o seu para o pai, para o filho, né? Sem a anuência dos outros filhos e da esposa. Então vejam isso. Eles só estarão legitimados a fazer uma venda correta e acabada se os outros descendentes, se o cônjuge anuírem. Então aqui, mas vejam, o pai tem 50 anos e o filho tem 20. Ok? O problema aqui não é de falta de capacidade, porque os dois são plenamente capazes. O problema aqui, se eu não tiver a anuência dos demais filhos, é de falta de legitimação. Tá? Vamos tentar aqui ver outro exemplo. Tá? Pronto, um outro exemplo. O sujeito que já é casado e não está divorciado ou não está viúvo, tá? Ele, pela lei, ele não pode casar novamente. Ele primeiro tem que se divorciar ou, infelizmente, primeiro ele vai ter que ficar viúvo para depois casar. Entendem? Então, enquanto ele estiver casado, mesmo que ele seja plenamente capaz, ele não estará legitimado a contrair novas núpcias. Tá? Então, a legitimação ela diz respeito à contemplação de requisitos específicos para a prática de determinados negócios. Ela também pode impactar na validade do negócio jurídico, portanto, o agente ele tem que ser capaz e tem que estar legitimado a praticar o ato, se o ato exigir algum requisito específico que tenha que ser observado. Ok, gente? Eu acho que não há dificuldade. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, por favor, me perguntem na aula ao vivo. Tá? Vamos lá. Agora, eu prometi para vocês que a gente ia abordar o artigo 105. Né? O artigo 105, ele diz o quê? Está aqui, está até aqui na tela. Né? A incapacidade relativa de uma das partes, então, a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se neste caso for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Então a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio. Tá? Gente, olha só, quando eu falo que a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, eu estou tratando basicamente deste modelo aqui, ó, artigo 105. Vamos supor, o A tem 18 anos. Deixa eu colocar aqui. 18. Então, ele é plenamente capaz. Tá? O artigo 105 ele está tratando desta hipótese, A18 e B16. Rogério, dá uma pioradinha aí, vai. Coloca aqui o B, ao invés de 16, coloca o B com 15 anos. Tá? Bom, aqui não se aplica o 105. O 105 ele está falando que é a incapacidade relativa de uma das partes. Então, primeiro deixa eu explicar o 105, depois eu com 16 anos, que é exatamente do que ele trata, para depois eu tentar fazer vocês enxergarem o mesmo exemplo se o B tivesse 15 anos. Vou começar por 16 anos, então acho que fica mais didático. Né? Então, olha só, vamos lendo aqui. A incapacidade relativa de uma das partes, B, não pode ser invocada pela outra parte, A, em benefício próprio. Paremos aí. Tá? Então, eu estou neste caso aqui. Ó. A incapacidade relativa de uma das partes, B, não pode ser suscitada, não pode ser invocada pela outra parte, A, em benefício próprio. Me dá aí um exemplo, Rogério. Vamos lá. O A assinou este contrato com B. O A assinou este contrato com B. Tá?
E aí, só que o B é um cara inteligentíssimo, mas o B não estava assistido. O B estava sozinho, tá certo? Mas o B conseguiu convencer o A a assinar um contrato bom para B. Um contrato, também vamos trazer uma outra questão. Esse contrato ele não tem nenhuma outra irregularidade. É um contrato absolutamente legal. Legal. O único problema desse contrato é qual? B assinou o contrato sozinho, sem estar assistido. A gente já viu isso no pedaço anterior da aula. Qual é a consequência do relativamente incapaz assinar sozinho um contrato? O contrato é anulável. Beleza. Mas quem é que pode pedir essa anulação desse contrato? Por problema de incapacidade relativa. É isso que responde o artigo 105. O artigo 105 diz, se o contrato foi assinado por um relativamente incapaz sozinho, quem pode pedir para anular esse contrato é apenas o relativamente incapaz. Repete, Rogério. Vamos dar um exemplo aqui. A fez um contrato com B, esse contrato era, assim, as cláusulas dele não tinham nenhuma irregularidade, o único problema é que B tem 16 anos e assinou o contrato sozinho. Tá? Esse contrato, apesar de tudo, era um contrato muito bom para o B. O B convenceu o A a assinar esse contrato era excelente para o B, tá certo? Aí o A, quando o A depois caiu em si, falou, ih, deu ruim, me dei mal. Um moleque de 16 anos me deu a volta. Eu tenho 18, o moleque de 16 me deu a volta. Já sei, ele assinou esse contrato sozinho. Então, eu sou o A. Eu tenho 18 anos. O moleque é o B, tem 16 anos. Eu sou o A. Eu tenho 18 anos. O moleque é o B, tem 16 anos. O contrato foi assinado. As cláusulas em si do contrato não tinham nenhum problema. O único problema é esse. B tem 16 anos e assinou o contrato sozinho. Eu, A, malandramente, o que é que eu falo? Já sei, o B tem 16 anos e assinou esse contrato. Não pode. Ele é relativamente incapaz, ele assinou sozinho. Não pode, o contrato é anulável. Eu, A, vou dizer que o B é relativamente incapaz e vou pedir para anular o contrato. Pode, gente? Leiam de novo o artigo 105. A incapacidade relativa de uma das partes, B, não pode ser invocada pela outra parte A em benefício próprio. Então o A não pode chegar e falar assim, eu quero anular o contrato, porque o B tem 16 anos. Não pode. Então quem é que pode pedir para anular esse contrato? B. Beleza? Entenderam isso? Então, quem é que pode invocar a incapacidade relativa para desfazer um negócio jurídico? Só o relativamente incapaz. Quem é que pode invocar a incapacidade relativa para desfazer esse negócio? Só o relativamente incapaz. Beleza? Vão e voltem quantas vezes forem necessárias e me perguntem na aula ao vivo. Tá? Então, esta é a primeira situação. Mas eu prometi para vocês que a gente ia ler o artigo 105 e entender o artigo 105. Porque o artigo 105 ele fala assim, a incapacidade relativa de uma das partes, B, que tem 16 anos, não pode ser invocada pela outra, A, em benefício próprio. Agora, por quê? Porque a incapacidade relativa, ela gera o quê, minha gente? Eu já falei isso também para vocês. A incapacidade absoluta gera nulidade. A incapacidade relativa gera anulabilidade. A anulabilidade ela é menos grave. Por quê? Porque se a parte quiser manter, se a parte prejudicada quiser manter um negócio, ela pode. Né? Se a parte aparentemente prejudicada quiser manter, falar assim, não fui prejudicado assim, igual vocês acham, não quero manter. Ela pode. Anulabilidade. Na nulidade, um nulo é nulo. Nulo não tem jeito de manter. Tá certo? Então, por isso que o artigo diz assim, a incapacidade relativa de uma das partes, B, não pode ser invocada pela outra parte, A. Só pode ser invocada pela B se o B quiser. Se o B não quiser invocar isso nunca, ele não vai invocar isso nunca. Tá certo? Bom, agora, como prometido, vamos piorar o exemplo. Agora, no meu exemplo, B tem 15 anos. Agora, a incapacidade do B é absoluta ou é relativa? Mas se B tem 15 anos, a incapacidade é absoluta. Aplique esse artigo agora. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra, em benefício próprio. Gente,
Mas como essa incapacidade ela é absoluta, o negócio é nulo. E nulo é nulo. O nulo o juiz pode declarar de ofício, sem ser provocado por ninguém. O nulo pode ser provocado pelo B, se o B achar que tem que lembrar o juiz disso. O nulo pode ser invocado pelo A, se o A quiser lembrar o juiz disso. Então, quando estou falando de incapacidade absoluta, qualquer interessado pode falar o negócio é nulo. Agora, quando a incapacidade é relativa, aí eu tenho que olhar o artigo 105. A incapacidade relativa de uma das partes, vamos voltar para 16 anos. 16 anos. A incapacidade relativa de uma das partes, B, não pode ser invocada pelo A em benefício do A. Tá certo? Então, quem é só que pode invocar essa incapacidade relativa? Só o B. Só o relativamente incapaz pode invocar a sua própria incapacidade relativa. Beleza, minha gente? Sigamos. Sigamos. Bom, aí ele continua. Nem aproveita os cointeressados capazes, salvo se neste caso for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Gente, olha só. Eu estou aqui neste segundo exemplo. A tem 18 anos, celebrou um contrato com B, que tem 16 anos, e com C, que tem 18 anos. Porque esse meu 18 aqui ficou meio ruim também de entender. Tá? A tem 18 anos, celebrou um contrato com B, que tem 16 anos, e com C, que tem 16 anos, por meio do qual, em virtude de algumas cláusulas, B tinha que repassar R$500 para A e C tinha que repassar R$500 para A. Tá? B e C, cada um tinha que repassar no seu bolso R$500. Esse objeto é divisível? Sim, é divisível. Por quê? Porque a obrigação ela pode ser prestada de forma fracionada. Cada um presta o seu pedaço. Cada um presta R$500 para A. Entenderam isso? Cada um presta os seus R$500 para o A. Essa obrigação ela é divisível. Tá? A pergunta é, tem um relativamente incapaz aqui, que é o B. Entre esses três, quem pode invocar a própria incapacidade relativa? Quem pode invocar a incapacidade relativa? Bom, a gente já viu a primeira parte do artigo. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra. Então, o A já está fora desse jogo. O A não pode mesmo. Ele já está fora da possibilidade de invocar a incapacidade relativa, porque o início do artigo 105 já diz que o A não vai poder nunca invocar essa incapacidade relativa. Ok? Mas, e os outros? Que aí eu quero que vocês entendam. Quando a lei fala a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra, de uma das partes não pode ser invocada pela outra. Quem está do outro lado do negócio. Uma das partes não pode ser invocada pela outra. E agora vem. Nem aproveita os cointeressados. Quem são os cointeressados? Então, esses aqui, ó, esses são cointeressados. Essa é a outra parte, esses são os cointeressados. Nem aproveita os cointeressados. Capazes. Quem é o cointeressado capaz aqui? O B é o relativamente incapaz, o C é o cointeressado capaz. Tá? Então, o que é que o artigo está dizendo? A incapacidade do B não pode ser invocada pelo A. E nem pode ser invocada pelo C, porque o objeto é divisível. Aqui, o objeto é divisível, não tem jeito. Né? Cada um que invoque o problema para cumprir o seu pedaço da obrigação. Né? Então, tentando deixar isso claro. Neste exemplo prático, como o objeto é divisível, como a prestação pode ser fracionada, o fato do B ser relativamente incapaz não contamina a obrigação do C, porque ela é separável, ela é divisível. Então, gente, olha que interessante. Quando o A for cobrar os R$500 do C,
O C não pode dizer, ah, não vou pagar. E eu não vou pagar porque o B é relativamente incapaz. O C não pode falar isso. Por quê? Porque a incapacidade relativa não aproveita os cointeressados capazes se o objeto for divisível, porque cada um pode prestar o seu pedaço. Tá certo? Então, em resumo, no nosso segundo exemplo, se houver uma incapacidade relativa, quem é que pode invocar a incapacidade relativa? Novamente, a mesma solução do primeiro exemplo. Só quem pode invocar a relativa incapacidade é o próprio incapaz relativamente. Ok? Pano bom para discussão, né? Vai dar muito pano para manga. Agora, último exemplo. A tem 18, B tem 16, C tem 18, mas o objeto que eles têm que prestar é uma moto. Tá certo, gente? Ah, esse objeto é o quê? É divisível ou indivisível? Dá para o B prestar metade da moto e o C prestar a outra metade da moto? Claro que não. Então o objeto é indivisível. Agora, vejam que interessante. Deixa eu pegar aqui o artigo. O artigo 259, que trata de obrigações indivisíveis, ele diz: se havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Ou seja, neste meu exemplo, o A pode cobrar a moto do B, pode cobrar a moto do C, ou pode cobrar a moto dos dois juntos. Né? Ele pode cobrar de qualquer um. Só que vem uma parte interessante. O parágrafo único desse artigo diz: o devedor que paga a dívida, ou seja, o devedor que entrega a moto, subroga-se no direito do credor em relação aos demais coobrigados. Então essa moto, ela custa 1.000. É uma moto usada que custa 1.000. Se o C entregar a moto, o que é que ele faz? O C entregou a moto para o A, recebeu a quitação. O que é que ele faz? Ele fala assim, ó, o artigo 259, ele no parágrafo único, ele diz que eu me subrogo nos direitos de A. Então, já que a moto custa 1.000, B, me pague 500. Me pague a cota parte que você deveria entregar. Você só não prestou separadamente essa cota parte porque o objeto era indivisível. Tinha que entregar uma moto só. Beleza? Tá. Mas o que é que isso tem a ver com o artigo 105? Gente, eu quero mostrar que o nosso código aqui ele é harmônico. Ele se casa perfeitamente, né? Isso é hora de alguém estar fazendo reforma, né, gente? Isso é problemas de aula gravada, né? 19 minutos eu não posso jogar fora, né? Mas, perdoem esse barulho, essa trilha sonora, ó. Que coisa legal. Mas enfim, depois vocês comentem sobre isso na nossa aula. Né? Isso, nenhuma pandemia foi empecilho para a gente aprender direito civil, não vai ser um barulhinho desse que vai nos atrapalhar. Né? Mas vamos voltar ao nosso exemplo. Olha só, A tem 18, B tem 16, C tem 18 e o C entrega a moto. Teoricamente, o C ele tem direito de chegar a B e falar assim, B, me dá meus 500 reais. Só que o B vai falar assim, não dou. Sabe por que eu não dou seus 500 reais? Porque eu sou relativamente incapaz, eu assinei esse contrato sozinho e esse contrato é anulável e eu não vou te dar 500 reais. Aí o C ficaria chupando o dedo. Para evitar que o C fique chupando o dedo, o artigo 105, ele diz o seguinte, vamos voltar a ele. O artigo 105 diz, a incapacidade relativa de uma das partes, B, não pode ser invocada pela outra parte, A, em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes, C. Nem aproveita aos cointeressados capazes, C. Salvo, no caso do C, se o objeto for indivisível. Por quê? Porque se o objeto for indivisível, na hora que o C fosse cobrar do B a cota parte do B, o B ia dizer não pago porque eu sou incapaz. Então, para o C não ter esse problema, a lei diz que se o objeto é indivisível, essa possibilidade de invocar a incapacidade relativa se estende a C também, porque depois ele não conseguiria reaver a cota parte dele. Entenderam isso? Se não entenderam, anotem, porque eu quero conversar com vocês sobre isso na nossa aula ao vivo. Ok, minha gente? Obrigado pela atenção e vamos
agora para a nossa próxima aula, tá bom? Que a gente vai tratar dos outros elementos essenciais. Um abraço!